Olá pessoal, vamos dar início então à nossa segunda videoaula do capítulo 2 do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, ministrado por mim, professor Wesley Pérez. Esse capítulo que trata dos transformadores de múltiplos enrolamentos. Na aula passada, a gente falou rapidamente aí sobre a modelagem matemática, relações de tensão, corrente, potência e reflexões de impedância nos transformadores de múltiplos enrolamentos, mais especificamente no transformador de 3 enrolamentos. Tá? Nessa aula, a gente vai tratar do ensaio, né, para determinação dos parâmetros desse tipo de transformador. Tá? Transformador de 3 enrolamentos, né, nada mais é que um enrolamento adicional colocado ali sobre o núcleo magnético de um transformador de 2 enrolamentos. Tá certo? Então, esses 3 enrolamentos estão aí magneticamente acoplados. A respeito dos ensaios nos transformadores, né, de 2 enrolamentos que a gente viu anteriormente, a gente via, né, que, considerando o modelo real lá do meu transformador, né, onde eu tenho um ramo série que representa as perdas por efeito Joule no primário, a reatância de dispersão, que representa as perdas por fluxo de dispersão no primário. Tá? A gente tem também um ramo transversal composto por uma resistência cuja modelagem representa as perdas de efeito Joule no núcleo ou no ferro devido às correntes parasitas e esterese magnética. E a gente tinha também aqui uma reatância transversal que representa para nós a parcela de corrente necessária para o estabelecimento do fluxo interno do transformador. Tá? Isso era o primário e tinha lá também o secundário. Também com a sua resistência aí, representando perdas por Joule nos enrolamentos e a sua reatância de dispersão. O ensaio a vazio, tá? Especificamente aí, focava na determinação do ramo transversal do transformador, né? E para isso, bastava que a gente aplicasse a tensão nominal na entrada daquele enrolamento de menor tensão para que eu fizesse medidas de tensão, corrente e potência ativa de forma a determinar esses parâmetros, bem como as perdas no ferro, as perdas no núcleo, representadas pela resistência transversal. Tá? Em contrapartida, o ensaio de curto-circuito ele tinha justamente a função de determinar qual era o valor daquela impedância série do transformador. Né? Então, se a gente faz aqui, né, esquematicamente o nosso transformador, né? Ok? O ensaio de curto ele tem a função de determinar para nós os valores dessa impedância, né? Resistência e reatância. Claro que a gente determinava isso de uma forma conjunta, né? Era equivalente, era uma resistência equivalente, uma reatância equivalente. E como que a gente fazia isso, né? A gente aplicava uma fonte de tensão variável no lado de maior tensão e ajustava essa tensão tal que a corrente nominal de entrada no lado de alta tensão fosse a nominal. E com isso a gente conseguia determinar os parâmetros, bem como as perdas por efeito Joule no cobre dos enrolamentos do transformador. No caso dos transformadores de 3 enrolamentos, o modelo dos ensaios, né, é exatamente igual. O conceito de se aplicar uma tensão no lado de baixa tensão para determinar o parâmetro do ramo transversal e uma tensão de variável para ajustar, né, a corrente de curto no valor nominal, com o objetivo de determinar a sua reatância série. Tá? Então, recordando aqui, né, o modelo lá do transformador de 3 enrolamentos que a gente viu na aula passada, o que a gente tem é isso daqui, ó, o primário do transformador, né,
e aqui o secundário e o terciário. Primário, secundário e terciário, tá? O ensaio vazio, basicamente, aí visa determinar o valor da impedância transversal, né? E aí a gente determina as perdas no ferro, aplicando uma fonte de tensão, uma baixa tensão, né? Com um valor nominal. E aí a gente consegue fazer as medições de potência ativa, corrente e tensão, justamente para determinar esses parâmetros. E aí você pode dar uma recordada na aula lá, onde a gente tratou especificamente do ensaio de circuito aberto ou ensaio vazio do transformador de 2 enrolamentos, que os procedimentos de cálculo são os mesmos. No caso do ensaio de curto, ocorre aí uma mudança, né? Porque a gente tem que tomar os enrolamentos 2 a 2. São 3 ensaios de curto-circuito, onde a gente quer especificamente determinar, né, as perdas no cobre, representadas pelas resistências do primário, secundário e terciário, ambas referidas ao primário, e também queremos saber qual é a reatância que modela as perdas por dispersão de fluxo. Esse ensaio, por ser um pouco diferente, né, o seu procedimento daquele realizado por transformador de 2 enrolamentos, é objeto de estudo nessa sessão e nessa videoaula, tá? Quais são então as hipóteses que a gente considera para fazer o ensaio de curto-circuito no transformador de 3 enrolamentos? Primeiro, a gente vai considerar 3 níveis de tensão, tá, diferentes, aonde a tensão V1 é maior que a 2, que é maior que a 3, tá certo? Então eu tenho alta tensão, média tensão, baixa tensão, tudo bem? E a gente separa o ensaio em 3 partes, né? O teste nos enrolamentos 1 e 2, no 1 e 3 e por fim no 2 e no 3, tá certo? No caso do teste no enrolamento 1 e 2, a gente tem aqui um esquemático, tá? Aonde, considerando que a tensão 1 é maior que a tensão 2, né? A gente vai ter que fazer as medições no lado 1 e o curto no enrolamento 2. E é justamente o que está sendo representado aqui, né? A gente tem um curto-circuito no enrolamento 2, o enrolamento 3 fica aberto, tá? Então não passa corrente no enrolamento 3, ele está vazio, em circuito aberto. E a gente faz então esse modelo que está aqui representado, aonde a gente ajusta uma tensão que eu vou chamar aqui de VCC 1,2, ou seja, a tensão de curto-circuito ajustada no ensaio, né, nos enrolamentos 1 e 2, tá certo? Tem um aqui, né, que é referindo aí que as medições são feitas no primário. A gente ajusta essa tensão tal que a corrente nesse, né, saindo da fonte, a ICC1, né, ou seja, a corrente de curto-circuito, devido ao ensaio nos enrolamentos 1 e 2, referida ao primário do transformador, essa corrente ela seja o valor nominal da corrente no enrolamento 1, tudo bem? Então a gente faz isso, faz o ajuste para ter uma corrente nominal nesse enrolamento e mede também a potência no cobre. Feito isso, a gente pode determinar a nossa reatância equivalente e a nossa impedância, a nossa resistência equivalente e a nossa reatância equivalente, tá certo? O enrolamento 3 não entra aí nesse processo. Então, só mesmo a questão de nomenclatura, recordando, né, que quando a gente coloca que eu estou medindo aqui o VCC 1,2, eu estou falando aí que eu estou... que isso daí é a tensão medida no ensaio de curto-circuito, realizado com os enrolamentos 1 e 2, sendo que as medições estão referidas ao primário, e isso aplica a corrente e a potência, tá certo? Uma vez, então, que eu tenho esses 3 valores de medida, VCC, ICC e PCC, tá?
eu posso determinar a minha reatância equivalente e a minha resistência equivalente. Bom, conhecendo o módulo da tensão e da corrente, eu sou capaz de determinar qual é o módulo da minha impedância no enrolamento 1,2, tá? Uma vez que a gente determinou o módulo dessa impedância, eu posso também, a partir, né, daquela expressão bem conhecida, que P igual a RI ao quadrado, tá? Eu posso determinar qual é o valor da resistência 1,2, tá? Ou seja, a resistência equivalente, vista aí pela fonte, né? Ela, na verdade, é o P, né, PCC sobre ICC ao quadrado. E uma vez que eu conheço um módulo, né, da impedância e da resistência, eu lembro lá do meu triângulo de potência, aonde eu tenho aqui o R, eu tenho aqui o X e tenho aqui o Z, né, o seu módulo. Olha, aplicando aí, né, o teorema aí de Pitágoras, né, a gente sabe que o módulo ao quadrado aqui de Z, ele é justamente R ao quadrado mais X ao quadrado, tá certo? E aí, para obter o x, basta fazer z menos z ao quadrado menos r ao quadrado, tira a raiz disso, e aí a gente obtém o x. Fique atento para o seguinte, né? O que você está calculando não é a resistência individual dos enrolamentos. E sim, o que você está calculando é a resistência referida ao primário conjunta do ensaio 1,2. Então, a fonte está vendo ali uma resistência equivalente nos enrolamentos 1 e 2, e não está separando elas. A mesma coisa, o X 1,2, tá? Então, é uma resistência equivalente. Todas referidas ao primário do transformador. No caso do enrolamento, do teste no enrolamento 1,3, o procedimento é o mesmo, né? E aí a gente tem que lembrar que V1 maior que V2 maior que V3, a gente vai então fazer novamente as medidas no enrolamento 1 e vai fazer o curto-circuito no enrolamento 3, deixando o 2 em aberto. Então, o enrolamento 2 está em aberto, então a gente aplica um curto-circuito no enrolamento 3 e novamente procede com as medidas no primário do transformador, tá certo? Fazendo as medidas de tensão, corrente e potência. Nesse caso, novamente, as expressões são as mesmas, né? Onde você calcula o módulo de Z a partir do módulo de V sobre o módulo de I, calcula o R, sendo que P igual a RI ao quadrado, você calcula o R como P sobre I ao quadrado, tá certo? E por fim, aplicando aí o triângulo retângulo, né, você tira o valor da reatância. Lembrando que essa reatância, ela tem aí um equivalente, né, o R13, ela é o equivalente de R1 com R3', referidos ao primário, e X13 é o X1 mais X3', referido tudo ao primário, tá certo? Então, é uma resistência equivalente que a fonte vê, tanto para resistência, né, mas também vê para reatância, né? O que se vê aí quando você está trabalhando... Opa, fiz um erro aqui, né? É o R1 mais o R3 e o XL1 mais o XL3, tá certo? Porque o enrolamento 2 está em aberto. Bem, no caso do enrolamento 2 e 3, o procedimento é mais uma vez igual, né? Lembrando aí que nesse caso a gente muda, né, aonde que é aplicada a fonte de tensão. Como eu estou ensaiando o 2 e o 3, aqui a tensão 2 é maior que a 3, o 1 é deixado em aberto, né? Então a gente vai aplicar a fonte de tensão lá no enrolamento 2, tá certo? E nesse caso, a gente vai dar um curto-circuito lá no enrolamento 3 de menor tensão. Bom, feito então essas considerações, o que a gente vai fazer é ajustar uma tensão de curto-circuito, né, devido ao ensaio de enrolamento 3, no lado 2, de forma que a corrente de curto-circuito aqui, o ICC 232, ela seja exatamente a corrente nominal no secundário do transformador,
E aí o procedimento é o mesmo, tá? Você vai pegar e vai obter, né, o módulo da impedância equivalente, vai obter a resistência equivalente e vai obter também a reatância equivalente. Fique alerta que nesse caso todos os valores que a gente está calculando estão referidos ao secundário, tá? Ao enrolamento 2. Nesse caso, a gente tem aí que o R23, ele é o somatório de R2 com R3, linha, e o X23 é o XL2 com XL3. Tá joia? Bom, feito isso daí, a gente tem que lembrar que tanto nos ensaios 1, 2 e 1, 3, a gente estava referindo os parâmetros ao primário, e a gente deve fazer novamente uma reflexão, né? Nesse caso, a gente tem que levar os parâmetros desse último ensaio 2, 3 para o primário, sendo que, então, a gente vai fazer uma reflexão desses valores lá para o primário do transformador. Então, a gente fala, por exemplo, que o R23 referido ao primário está para o R23 no secundário, assim como o N1 está para N2 ao quadrado, tá? E aí a gente passa a ter valores referidos ao primário do transformador. Uma vez, então, que a gente obteve todas essas expressões para as resistências equivalentes e reatâncias equivalentes, né? R12 é R1 mais R2 linha, R13 é R1 mais R3 linha, e R23 é R2 mais R3 linha, referido ao primário, né? Então, a gente pode montar um sistema linear, tá? Da seguinte forma. Eu quero determinar tanto R1 quanto R2 quanto R3 de forma separada, tá certo? Considerando os valores que eu fiz a medição. Então, por exemplo, o R12 é o R1 mais R2. Essa é a representação matricial, tá? Que você aprendeu lá em álgebra. R13 é R1 mais R3, tá? E o R23 é o R2 mais o R3, né? Todos aí referidos ao primário. A mesma coisa aplicada ao secundário, às reatâncias, tá? Existe você pode fazer isso, né, através aí de calculadoras gráficas, né, hoje aí, né, a mais conhecida é a HP, tá? Ela é bem utilizada aí para resolver matrizes, né, mas não necessariamente você precisa de uma e não necessariamente você vai ser permitido a utilizar uma calculadora dessa em provas, né? Nesse sentido, né, existe aí fórmulas bem conhecidas da literatura que você pode deduzir, não precisa decorar, muito embora ela seja bem tranquila de você memorizar, tá? E o macete para resolver isso é basicamente isso, né? Basicamente o que eu vou falar agora. O R1, tá? Todos os R's têm um meio aqui, tá? Que multiplica uma soma entre parênteses. Por exemplo, o R1, ele é R12 mais R13 menos o R23. Basicamente assim, é o índice que eu tenho. O 1 está no R12 e no R13 eu somo. E aquele que eu não tenho, que é o R23, eu subtraio. A mesma coisa para o R2, que passa a ser R12, R23 menos R13, ou seja, o 1 tem 2 nesse índice. E o R3 é um R13, R23 menos R12. A mesma coisa para a reatância, tá certo? Tudo aí vai ser referido ao primário do transformador de 3 enrolamentos, tá? E essa é a essência do ensaio de curto-circuito, né? Haja vista aí que, em geral, nas análises de sistemas elétricos, onde a gente tem vários transformadores de 3 enrolamentos, a gente foca em uma representação mais de reatância, né? Modelo série, e aí reatância e resistência, né? Aí você pode fazer essa representação aí, esse ensaio para determinar os parâmetros. Bom, para que você fixe os conceitos, eu deixo na plataforma um arquivo com o exemplo 2.5.1, que é onde você vai poder dar uma estudada aí nos ensaios de transformadores de 3 enrolamentos e ver na prática, numericamente, como a gente calcula e estuda isso, tá certo? De forma mais didática.
O próximo passo é o capítulo 3, onde a gente começa a estudar os autotransformadores, que são transformadores que, além de um acoplamento elétrico magnético, existe um acoplamento elétrico. Então tem algo interessante aí sobre esse transformador que a gente vai estudar no próximo capítulo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o empenho em assistir às aulas. Peço aí desculpas às vezes porque a qualidade não fica tão boa. E até mais na próxima videoaula.